Olá, sou Alice Bianchini e estou aqui para tratar, junto com a Beatriz, de um tema super importante, um tema super moderno, que é a questão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Beatriz já esteve com a gente em 2 blocos anteriores, né? Eu já falei aqui que ela é representante do CEGIL para o Brasil, e também é mestre em Ciência Política pela USP. E a Beatriz tem um trabalho que desenvolve junto ao CEGIL. O CEGIL é um órgão que está aqui, a representação do Brasil há mais de 15 anos, né? E é um órgão, é uma organização não governamental que tem como principal função exatamente assessorar e também promover a entrada, o ingresso no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Beatriz já falou para nós como que se chega até a Corte Interamericana, a questão do trâmite da comissão, como que se chega na corte, como se chega na comissão, fez toda essa questão dos trâmites. Nós já falamos aqui também de algumas situações que aconteceram no Brasil, né? Falamos da solução amistosa, que é uma possibilidade também, uma ferramenta importante, e vamos falar de alguns casos em que CEGIL atuou e que tenham relação com o Brasil. Mas antes de falar desses casos, vamos falar um pouquinho ainda, Beatriz, sobre esse outro dispositivo que tem no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que são as medidas cautelares. Como que funciona, se tem importância, sim, até que ponto efetivamente elas acabam tendo uma repercussão interessante dentro do sistema? Então, as medidas cautelares, elas têm essa função, que é, na verdade, a garantia de proteção para que não ocorra um dano irreparável individual, que pode ser, desde que a gente consiga comprovar individualmente, também um dano coletivo, ou seja, para se enviar um pedido de medida cautelar, você precisa necessariamente ter anuência formal, enfim, com assinatura da permissão de cada uma das vítimas ou das pessoas que nós indicamos que estão a ponto de sofrer um dano irreparável e iminente, né? Ou seja, então, é um instrumento importante, por quê? Porque muitas vezes ele salvaguarda não só a vida de vítimas, mas como salvaguarda principalmente a vida de defensores de direitos humanos, né? Porque existem casos onde o próprio fato de advogados ou militantes de direitos humanos acompanharem aquelas vítimas, tentando esgotar os recursos internos na justiça, os deixa bastante vulneráveis e ficam suscetíveis a sofrer ameaças à sua integridade pessoal. Então, majoritariamente, 90% dos casos que a comissão concedeu uma medida cautelar foi para exatamente proteger, acima de tudo, o direito à vida, né? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, nós tivemos o caso da atual Fundação Casa, na época FEBEM, onde a gente pediu uma medida cautelar, numa época que existiam muitas rebeliões, um número considerável de mortes, mutilações, e a Comissão Interamericana, depois de algum tempo, percebeu que realmente era necessário, porque o número era muito acentuado de adolescentes internados que a gente apresentava em situação de risco e, infelizmente, às vezes, depois da nossa solicitação, mortes indubitáveis, né? Ou seja, sem nenhuma dúvida que essas pessoas precisavam de uma proteção específica. Dessas medidas cautelares, as medidas cautelares elas podem se converter em medidas provisionais na Corte Interamericana. Então, o que significa? Que a Comissão Interamericana, percebendo que apesar dela ter decretado uma medida cautelar e o Estado deveria, então, garantir a vida daquela pessoa, isso não está acontecendo. Os atentados seguem acontecendo, outras pessoas são mortas, ou mesmo aquela pessoa que obteve a medida cautelar chegou a ser executada, mas existem outras pessoas que também estão no mesmo risco que aquela pessoa. Então, a própria Comissão Interamericana solicita uma medida provisional na Corte Interamericana, podendo ter ou não o caso na Corte. Quando o caso já está na Corte Interamericana, aí a Corte, ela mesma promove, né, determina essa medida provisional, não precisa da medida cautelar, mas se o caso ainda não está na Corte, ou se nem existe um caso, a Comissão Interamericana pode determinar essa medida cautelar. Então, é um instrumento interessante em situações de muita gravidade, mas em 80% dos casos ele está restrito mesmo ao direito à vida. Existiram já algumas situações onde a medida cautelar foi tentada para, por exemplo, garantir eleições livres, não fraudulentas, e em pouquíssimos casos no sistema a comissão determinou que essa medida cautelar fosse concedida, mas em geral
ela se restringe mesmo à garantia do direito à vida. Eu acho importante porque esse também é mais um instrumento que a gente fala de todas as possibilidades que o sistema interamericano possibilita. E é interessante que Beatriz, falaste aqui da questão dos defensores, né? Nós temos acompanhado vários casos. Eu tive uma oportunidade que me honrou muito de ser perita da Corte Interamericana em relação a um defensor que estava investigando uma denúncia seríssima de violação de direitos humanos e tal, e ele tinha sido assassinado, né? E tudo indicava, e pelo menos pelo que eu analisei no processo, foi nesse sentido o meu parecer, no sentido de que efetivamente ele foi assassinado e por conta de que ele estava efetivamente fazendo essas investigações de uma grave violação de direitos humanos num dos estados do Nordeste. E isso é uma coisa que acontece, e a gente tem percebido muito isso, né? Muitos defensores que têm lutado em prol dos direitos humanos, eis que de repente realmente acabam tendo um risco de vida bastante sério. Então, uma medida como essa é fundamental, inclusive para resguardar a vida e principalmente para que essas pessoas, então, possam, de fato, trabalhar de uma forma mais tranquila. Continuidade. Não, é bastante importante. Então, mas aí, nos casos que a gente pretende expor, eu acho que a FEBEM fica como o exemplo do caso de medida cautelar. Ele foi uma medida provisória que eu considero interessante porque a instituição aqui em São Paulo, que tinha uma das internações maiores, que era a unidade do Tatuapé, que era antiga, conhecida, né, como no caso do Carandiru, era o Carandiru, ou seja, era problemática, né? Pois era um espaço que existia, a própria arquitetura promovia a possibilidade de conflito, rebelião, era enorme. Então, de alguma forma, o fato da gente ter conseguido, com a medida provisional, acabar com aquele espaço, né, que ele deixasse de ser uma unidade de internação de jovens, foi já um ganho interessante. Verdadeiramente, uma medida cautelar, uma medida provisória, ela não se aprofunda nos termos do mérito da convenção. Então, infelizmente, a gente sabe que, do mesmo jeito que aquelas novas unidades, os meninos foram distribuídos, os agentes que praticavam tortura também. Então, eu sempre digo, a medida cautelar e a medida provisional, ela é muito importante para a gente combater uma situação emergencial mesmo. Se a gente quer fazer uma mudança estrutural, se a gente quer incidir, são os casos mesmo. Os casos é que dariam conta disso, né? Que eu acho importante para não causar uma expectativa falsa num caso ou numa situação em que alguém que nos escute se anime a enviar para o sistema interamericano. Falando em se animar, vamos falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, né? Porque a gente sabe que foi a partir quer dizer, na verdade, a lei que trata de violência doméstica e familiar contra a mulher recebeu esse nome carinhosamente, né, apelidada de Lei Maria da Penha, por conta da Maria da Penha, que foi até a Corte Interamericana, quer dizer, ela foi a comissão, né? E teve, então, o Brasil houve uma condenação do Brasil e, por conta disso, nós tivemos a aprovação da primeira lei no Brasil de violência contra a mulher. E nós, o Brasil, infelizmente, foi o 18º país na América Latina a ter uma lei que tratasse especificamente da proteção da mulher em situação de violência. Então, como que se deu isso? A participação do CEGIL, né? Se demorou muito tempo, as dificuldades que foram enfrentadas, como que foi essa situação? O caso Maria da Penha é para o CEGIL muito importante, né, pela importância dele para o Brasil e a importância internacional, porque ele, por outro lado, foi a primeira vez que a Convenção Belém do Pará foi utilizada, né, que fez jurisprudência no sistema interamericano, e ele acabou tendo uma incidência muito importante em outros países, né? Então, assim, não só nos ajudou ao Brasil a ter uma regulamentação adequada, como propiciou que os países, né, nós infelizmente fomos o 18º, mas muitos outros se animaram, que nem tinham se animado ainda, se animaram depois. Por outro lado, né, da Lei Maria da Penha. A gente tenha sido 18º, a nossa lei foi considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. Então, eu digo assim, bom, a gente demorou, mas pelo menos a gente caprichou quando a gente fez, né? Fez uma coisa bacana, foi legal. Então, a Maria da Penha apareceu para o CEGIL numa capacitação na Assembleia Legislativa do Ceará, né? Em Fortaleza, nós temos essas parcerias e elas às vezes não se restringem à sociedade civil. Existem muitos órgãos públicos vinculados a direitos humanos que chamam o CEGIL para fazer essas capacitações. Então, numa dessas capacitações, a advogada do CEGIL, à época, conheceu o caso da Maria da Penha.
E o caso da Maria da Penha é um desses casos onde o Brasil foi condenado não pela tentativa de homicídio promovida as duas pelo ex-companheiro da Maria da Penha, né? Senão porque ele não fez, aí se omitiu a realizar a justiça. Então, é um caso onde todo o trâmite processual penal é absolutamente longo, com autoria conhecida, identificada, com testemunha, com as consequências objetivas, né? Ou seja, ele realmente demonstrou e possibilitou o CEGIL e o CLADEM, que é a organização competicionária, né, no sistema interamericano, possibilitou que a gente pudesse comprovar para o sistema interamericano que os casos de violência da mulher, infelizmente, no país, até aquele momento, também pela ausência de uma norma específica, mas também por conta de uma cultura endêmica, infelizmente, que nós temos ainda no país, né? A lei é um dos instrumentos que a gente acredita que ajuda a reduzir, mas existe aí um machismo endêmico na sociedade e nos casos de violência contra a mulher, isso se repercutia também nos processos judiciais, né? A gente fez esse levantamento de padrão, não foi simples fazer, o CLADEM trabalhou bastante a esse respeito para demonstrar. Aliás, parabenizar essa pesquisa, foi muito importante, porque não se tinha esse raio-x no Brasil e não se sabia exatamente o tamanho do problema. Até que a gente sabia que tinha um problema, né? Mas ninguém sabia o tamanho do problema. E essa pesquisa foi muito importante para mostrar, identificar e colocar o dedo na ferida. Isso ajudou bastante na Comissão Interamericana a gente demonstrar que não era uma questão pontual. Isolada, né? Isolada. Então, nós levamos o caso, mas verdadeiramente a grande parte da tramitação jurídica do direito internacional é exatamente pela questão do não acesso dela à justiça como um acesso igualitário, né? Um olhar isonômico da justiça em relação à violência contra a mulher. E isso a gente foi demonstrando, né, com todo o trâmite, ou a ausência do trâmite, muito mais, infelizmente, pela omissão, que podia se verificar com facilidade, né, no andamento do processo. Foram longos anos até que ele foi condenado. E mesmo condenado, o agressor, ex-marido da Penha, com uma condenação que tinha transitado em julgado, ele fugiu para o estado, para o Rio Grande do Norte, né, o estado acima assim, do Ceará, mas nós sabemos que as distâncias são muito pequenas, né, e prestou um concurso federal, numa universidade federal, né. Então, assim, era muito chocante que uma pessoa que tinha sido condenada por uma tentativa de homicídio pudesse prestar um concurso público. Duas tentativas, né? Duas tentativas, porque realmente ele insistiu na coisa, né? Foi bem, especialmente muito pesado mesmo que ela sofreu, não tem dúvida. E aí ele não era preso, quer dizer, existia um mandato de prisão que ninguém fazia, onde uma pessoa que tinha endereço conhecido e tinha inclusive, o que é estranho, porque a gente sabe que em concursos públicos a questão dos antecedentes criminais é um requisito objetivo, e ele tinha passado no concurso e dava aula de forma regular. Então, foi todo um trabalho para que ele pudesse ser aí finalmente preso, cumpriu a sentença, né, que ele tinha, mas o que ficou muito claro é que a falta da legislação acabou sendo a forma explícita de como essa omissão da justiça se deu no caso Maria da Penha, né? Quer dizer, a formalidade, toda a omissão, ela estava baseada na ausência de uma lei mesmo. Isso possibilitava esse contexto. E é interessante também, Beatriz, porque a gente sabe que nos outros blocos a Beatriz explicou direitinho quando que da comissão vai para a corte. Mas nesse caso da Lei Maria da Penha, esse caso ficou na comissão. Ele nem foi encaminhado para a corte, ele já foi decidido na comissão. E quais foram as circunstâncias que ensejaram esse fato de ele não ter ido para a corte, ter ficado já a decisão, né, a condenação do Brasil se deu no âmbito da comissão? Isso. Por quê? Principalmente a questão do requisito, quer dizer, os fatos, as tentativas de homicídio, elas aconteceram a primeira antes até do Brasil ratificar a Convenção Americana, e o que é mais complexo, apesar do não cumprimento da sentença judicial, ele tinha sido condenado antes de 1998. Então, a Comissão Interamericana entendeu que
apesar de toda a demora, existia uma resolução que impedia, o que, na verdade, agravou foi o não cumprimento da sentença durante esse período, mas que não possibilitou. O relatório é de 2001, né, o relatório do caso Maria da Penha. Mas que todos os fatos, quer dizer, os poucos fatos que poderiam ir à corte não eram os fatos considerados os fatos violatórios mais graves, era uma consequência de continuidade de violação, infelizmente, da nossa cultura machista e, enfim, que tem preconceitos objetivos a esse respeito. Então, o caso não foi enviado à corte, né? A comissão não. E era muito recente a aceitação da jurisdição do Brasil, né? Da corte pelo Brasil. Nós não tínhamos nenhum caso ainda naquele momento. Então, o relatório final, em 2001, traz essa possibilidade, né, indica que passem a existir leis internas em consonância com o direito internacional, a Convenção de Belém do Pará. Principalmente a Convenção Belém do Pará, né, porque tudo estava indicando que efetivamente o Brasil estava descumprindo essa convenção. Isso, né? Exatamente, porque a convenção previa aí uma legislação específica. E, então, já existia, né, eu acho isso importante compartilhar, porque eu chamo de dobradinho, essa parceria entre a sociedade civil e esse instrumento internacional, e o CGU usa isso de forma religiosa, é muito importante por isso, porque já existia toda uma movimentação das entidades que trabalhavam com os direitos da mulher em geral, defesa dos direitos da mulher. É uma instituição que trabalha exatamente com a questão da mulher. Exatamente. Né? Mas existia uma campanha interna para a criação da lei, já de alguma forma, essas entidades já haviam se reunido e elaborado, pelo menos, a grande estrutura da lei. E o Estado brasileiro, no Poder Legislativo, não absorvia de jeito nenhum essa demanda. Com a aprovação do relatório de mérito da Lei Maria da Penha, houve uma negociação de CGU e CLADEM com o Estado brasileiro para que essa lei, que já estava praticamente pronta, pudesse ser, de fato, absorvida pelo Estado, né, como uma política pública e a apresentação pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo daquele projeto de lei. E aí houve um período de ajustes, que aí o Poder Legislativo se interessou, então a gente ainda teve um tempinho, e logo em seguida, né, em 2003, foi logo no primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva que é promulgada a lei carinhosamente chamada de Lei Maria da Penha. Ela vai para 2006, né, a lei de 2006. O que é interessante é isso, que apesar de estar muito maturado, toda a ideia de que precisava de uma lei, a lei está sendo discutida junto às entidades. Perdão, 2006. 2006. Mas veja que... Ou seja, em 2005 eu assisti a promulgação da lei. Mas veja que é interessante isso pelo seguinte, 2001, Brasil... Isso. Tem um relatório condenado, e dentro da condenação, uma delas é que ele tem uma lei específica de proteção à mulher. E a gente caminha, e realmente o início do projeto é de 2003, o início do projeto, esse é o projeto, mas ainda assim só em 2006, ainda em outubro de 2006, vamos colocar... Não foi logo no primeiro mandato. Não, foi no segundo semestre. 2006 que a gente finalmente tem a nossa Lei Maria da Penha. E é uma lei que, né, a própria Beatriz está colocando aqui, ela já estava maturada, já estava discutida junto aos organismos aqui nacionais, né, de fomento à questão da mulher, de direitos da mulher e tal, e ela mesmo assim demorou bastante tempo para poder sair do papel mesmo, né? Compartilho com vocês que praticamente do relatório final, CGU e CLADEM, e além das questões específicas para a Penha, que só vieram a ser ainda cumpridas mais tarde ainda, né? Quer dizer, a indenização dela foi super tardia. Muito tardia, acho que foi em 2010, talvez. Agora que, enfim, já aconteceu, eu posso compartilhar com vocês que logo que eu cheguei no CGU em 2005, eu fiz uma reunião com, na época, o governador do Ceará. E eu falei, olha, a gente precisa pagar a indenização, né? A lei tinha acabado de ser aprovada em 2006 e não faz sentido nenhum, porque a Penha estava com uma visibilidade enorme, né? As pessoas pediam autógrafo. Tinha sido convidada para estar em milhões de partidos, todo mundo queria que ela fosse deputada, vereadora, e ela nunca aceitou porque ela acha que a militância dela é a forma de atuar, mas ela não queria entrar no mundo político, partido, ela achava que esse não era o caminho e percebia que um pouco era da visibilidade que ela tinha alcançado, e ela não queria que isso fosse utilizado de forma partidária.
Mas eu conversei com esse governador, eu falei, senhor, imagina, se ela cobrasse cada foto, ela já tinha uma indenização altíssima. Ele falou assim, mas a senhora veio me pedir para pagar a indenização? Foi ela que escolheu o marido. Para a gente ter, assim, eu estou compartilhando para que as pessoas tenham conhecimento de como, de fato, a gente tem, depois de tudo que tinha acontecido, uma autoridade pública se anima a, na minha opinião, de forma preconceituosa, né? Preconceituoso, claro, com certeza. E aí depois um outro governador, na sequência, que foi quem fez, falou, não, nós vamos fazer o pagamento e tal, quer dizer, foi bem melhor, a conversa foi bem mais tranquila, mas tardou muito, quer dizer, tendo em vista a visibilidade, o conhecimento, enfim, foi muito tardio. Mas no CGU Cladim, nós combinamos que iríamos entrar no cumprimento do artigo 51 do caso Maria da Penha na promulgação da lei. Ou seja, nós deixamos de fazer todas as discussões, deixamos para um segundo momento outras políticas públicas, mas nós nos concentramos em pressionar o Estado brasileiro em relação à lei. E eu acho que é importante destacar nesses nossos minutinhos finais aqui, falando muito do sistema interamericano e falando então especificamente da nossa Lei Maria da Penha, a importância do sistema, de você ir até o sistema, não é só o Brasil ser denunciado. A mim, não sei se Beatriz, que é entendida nessa área, vai concordar comigo ou não, mas a importância maior são os relatórios feitos depois, porque o Estado que foi condenado, ele é condenado, mas ele tem que prestar o relatório, tem que prestar conta do que ele fez, do que ele não fez, e se ele não fizer alguma coisa daquilo que estava no relatório, tem consequências, não é isso? Não, sem dúvida. Exatamente. Então, veja, e a gente tem um ganho em relação a esse tema, o fato da Maria da Penha ter ido, né, junto com o Cladim e CGU, ter ido até a Corte Interamericana, nos rendeu muitos frutos. Um dos frutos que eu diria aqui muito importantes são as pesquisas que foram feitas no Brasil em relação a esse tema. Então, não é por acaso que nós temos no Brasil uma série de pesquisas feitas em relação a isso, até porque os relatórios feitos pelo Brasil, né, que o Brasil se obriga a fazer, ele tem que trazer esses dados. E ele precisa, então, fomentar a pesquisa para que ele possa trazer esses dados. Isso é uma coisa muito importante. E a própria lei estabeleceu todo um novo sistema, né, de acompanhamento, de prevenção. Então, recentemente, para quem quiser conhecer um pouco mais, eu sugiro que entre no site da Comissão Interamericana. Nós fizemos em outubro do ano passado, uma audiência temática, que não é nem uma audiência de caso, que é um outro instrumento que o sistema possibilita, sobre a implementação da Lei Maria da Penha. Quais eram os obstáculos que nós podemos apontar por meio dessas pesquisas, quer dizer, e de todo um trabalho que as organizações seguem dando continuidade. Eu acho que hoje o mundo jurídico também está muito mais disponível para conhecer esse tema, para atuar nesse tema, o Ministério Público, as defensorias, o próprio Poder Judiciário. Acho que está olhando para esse problema com uma forma muito mais cuidadosa e com muito mais profundidade e conhecimento. Eu acho que isso já é para a gente mudar a cultura, que não é simples, né? Afinal de contas, não basta o Estado mudar, mas aí a sociedade também. Todos esses atores têm que estar envolvidos. Legal, então agradecemos aqui a Beatriz, né? Falamos aqui de muita coisa do sistema interamericano e principalmente vendo que é um instrumento que deve ser utilizado, né, Beatriz, mais do que pode, mas que tem em algumas situações, não vamos dizer que em todas também, mas em algumas situações tem trazido uma consequência muito legal, muito favorável, e o que significa que vale a pena conhecer, vale a pena atuar e vale a pena depois colher os bons frutos aí do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, uma coisa moderna, uma coisa nova e muito interessante aí para a gente estudar. Então, agradecemos bastante aqui a presença da Beatriz. Muito obrigada. Esse depoimento, ela como trabalhando desde 2005 junto a um organismo não governamental que tem como prioridade exatamente fomentar o sistema interamericano, né, utilizando como instrumento de execução dos próprios direitos humanos. Então, obrigada, Beatriz, obrigada a você que nos assistiu até agora. Quem ficou só nesse terceiro bloquinho, não deixe de ver o segundo e o primeiro, que também estão muito interessantes, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.